Irmãos, abramos a palavra do nosso Deus em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Nós leremos, irmãos, todo o capítulo. Entretanto, agora pela manhã, hoje é o quarto domingo do mês, então nós expusemos a todo o quarto domingo do mês de Romanos. Hoje pela manhã nós escolhemos do versículo 1 até o versículo 16, até o versículo 17, e à noite nós escolhemos do versículo 17 até o versículo 25. Mas nós leremos todo o capítulo agora pela manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da justificação, da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porém, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por nossa justificação. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção do nosso Deus. Oremos. Deus bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Nós já oramos aqui, já cantamos aqui e já lemos a tua palavra. Agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz na exposição e na pregação da tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo poderosamente opera em nossos corações, iluminando-nos o entendimento, Senhor, mudando as nossas afeições e tornando-as favoráveis a Ti, desejosas a Ti, Senhor.
Muda a nossa vida, Senhor, conforme a Tua palavra nos requer. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos caminhado na Epístola aos Romanos desde o início do ano. E nós vimos como que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, se preocupou em deixar claro uma verdade. E a verdade era: todos os homens são pecadores. Não é simplesmente pecadores, é totalmente pecadores, totalmente corrompidos. De forma que por eles mesmos, eles nunca fariam nenhum bem. Por eles mesmos, eles nunca buscariam a Deus. Por eles mesmos, eles nunca resolveriam o problema do seu pecado. Esse foi o fundamento que o apóstolo Paulo estabeleceu até o capítulo 3, para então nos apresentar uma gloriosa verdade. Como é então que Deus resolve o problema da rebelião contra a sua glória, contra o seu nome? Deus resolve isso por meio da justificação pela fé. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo nos explica isso no final do capítulo 3, que Deus ele justifica o homem pela fé e não por obras, ele então agora no capítulo 4, todo o capítulo 4 e todo o capítulo 5, ele vai mostrar qual é o fundamento dessa justificação. Algumas questões podem surgir na cabeça de alguém. Como assim, Paulo? O homem é justificado pela fé. Eu não faço nada para ser justificado? Percebe que esse é exatamente o pensamento de todo homem natural, toda religião. Eu preciso fazer alguma coisa para eu ser justificado. Eu preciso fazer alguma coisa para eu ser salvo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o evangelho vai no sentido contrário. Eu não faço nada no sentido de obediência para a lei, para a minha salvação. E os judeus, que no contexto do exílio babilônico distorceram toda a verdade da salvação pela fé, criam que Abraão tinha sido salvo pela lei, pela obediência à lei. Criam que Davi tinha sido salvo pela obediência dele à lei. Então o apóstolo Paulo vai argumentar aqui o porquê de ser a justificação pela fé, mostrando que, irmãos, a justificação pela fé foi ensinada e experimentada desde o início, desde o Antigo Testamento, para que seja para todos a graça exaltada. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está ensinando é que a justificação pela fé foi crida e experimentada já no Antigo Testamento, para que a salvação pela fé fosse dada a todos e a graça fosse exaltada. Veja como ele termina o capítulo 3, por favor, versículo 31. Ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Aqui então, irmãos, o apóstolo Paulo está fazendo o link com o que ele vai falar no capítulo 4. Ora, ele está falando da justificação pela fé. E o judeu perguntaria: mas Paulo, e a lei? Onde fica a lei nesse lugar? Nessa sua doutrina, da justificação pela fé. Então, a partir do capítulo 4, ele vai mostrar que exatamente a justificação pela fé confirma a lei. Ou seja, a prova é exatamente o que a lei ensinava. É exatamente o que o Pentateuco, o que os profetas e o que os salmos ensinam. O homem é justificado pela fé. E como é que Paulo faz isso, irmãos? Ele vai dividir o texto em três partes, né? Do versículo 1 ao versículo 8, ele vai falar sobre o fundamento bíblico da justificação pela fé. Do versículo 9 ao versículo 12, ele vai falar que a justificação pela fé não é apenas para os judeus, mas para todos os povos, porque Abraão creu quando era um gentio. E no final, ele vai falar do porquê de ser assim, né? A Bíblia ensinou exatamente assim, para que aqueles que são descendentes de Abraão, não por sangue, mas pela fé, também tivessem a justificação pela fé. Então vamos caminhar nesse sentido, né? Nessa estrutura do texto. No primeiro momento, irmãos, o apóstolo Paulo nos fala, veja por favor o versículo 1 e 2. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo começa então argumentando, trazendo o fundamento bíblico. E lembremos que o Novo Testamento estava em composição, o que ele já tinha estabelecido era o Antigo Testamento. E ele estava argumentando com os judeus. Lembremos também, irmãos, que a igreja de Roma era uma igreja composta por gentios, isto é, quem não era judeu, e por aqueles que eram judeus que haviam se convertido. E eles, em todo o Império Romano, tinham uma disputa entre si, os crentes gentios e os crentes judeus.
muitos crentes judeus queriam impor sobre os gentios as práticas judaicas, de dietas, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, circuncisão, você tem que se circuncidar. Então Paulo mostra como que o Evangelho ele destrói todas essas diferenças, mostrando que Cristo está acima de todas essas diferenças e que ele resolve tudo isso. Então ele começa argumentando, irmãos, que a justificação pela fé foi revelada a Abraão e em Abraão. Esse é o primeiro argumento. Por isso que ele começa: o que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Preste atenção nessa expressão aqui, irmãos. O nosso pai, segundo a carne. Abraão é pai segundo a carne de quem? Dos judeus. O apóstolo Paulo vai pegar essa expressão e lá na frente ele vai fazer uma reviravolta. Então, guardemos essa informação aqui. Ele está se referindo ao pai segundo a carne dos judeus. Então, o primeiro argumento dele, irmãos, para mostrar que Abraão não foi justificado pelas obras, como os judeus rabinos ensinavam naquele contexto, mas pela fé, como o Evangelho estava ensinando, é um argumento no tocante ao ser de Deus e ao nosso ser. Quem nós somos? O primeiro argumento que o apóstolo Paulo apela é para quem Deus é e quem nós somos. Ele diz no versículo 2: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Irmãos, Abraão não teve o que teve diante do Senhor por causa das suas obras, pois caso fosse possível isso, o injusto estaria sendo capaz de requerer do justo alguma coisa. Lembremos que o pano de fundo disso aqui, irmãos, é Romanos 1, 2 e 3. Abraão, como qualquer outro, era pecador e por si mesmo não poderia fazer o bem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: se você disser que Abraão alcançou o que ele alcançou diante do seu povo pelas obras dele, você está cogitando a possibilidade, o que é impossível, de que o injusto, o pecador, requeira coisas ao Deus que é justo e perfeito. Isso é impossível. Ele teria que se gloriar, mas não diante de Deus. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. É tanto que o argumento logo em seguida, irmãos, se você olhar o versículo 4, antes de nós vermos a citação que ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, ele continua o raciocínio. Mas veja o ponto aqui do trabalho. Você trabalha, e aí, você chega para o seu patrão e fala assim: patrão, eu quero o meu salário. Aí o seu patrão fala assim: não, eu vou fazer esse favor para você, eu vou dar esse salário. É um favor? Não, você trabalhou com aquilo, é seu direito. Ele deve lhe pagar o salário. Ele tem uma dívida com você se ele não fizer. O que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso. Se a salvação fosse pelas obras, nós estaremos colocando Deus como devedor do homem, o que é inconcebível pelo ser de Deus. Deus não está em dívida a ninguém. Lembremos, irmãos, do que nós vimos em Gênesis: o caminho para o Éden foi fechado, ninguém poderia entrar lá por si mesmo, ele foi bloqueado. Deus desprezou as folhas de figueira de Adão e Eva, quando eles tentaram com suas próprias obras resolverem o problema da sua nudez. O tempo todo, irmãos, no Antigo Testamento dizendo: vocês não podem se salvar por si mesmos, todos estão mortos em seus delitos e pecados. Por isso, irmãos, só há duas religiões no mundo. Só há duas religiões no mundo: os que se justificam por suas obras de caridade, fazer promessa, votos, campanha, dízimos, ação social, jejuns, os que querem por meio dessas coisas se justificar. E a outra religião, a que é revelada na Escritura Sagrada, é aqueles que desprezam essas coisas para a sua justificação e confiam naquele que o justifica. Esse, irmãos, é o verdadeiro cristianismo revelado. Deus não deve nada a ninguém. É por isso, irmãos, vocês veem o quão ridículo é uma música evangélica. Eu não sei nem se está tocando nas igrejas, mas há um tempo atrás tocava. Sabe aquela música? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Já ouviu essa música? Se Deus nos restituísse, irmãos, o que era nosso, era inferno, condenação e juízo. A pessoa que compôs essa música e aquele crente que abre os braços, Senhor, restitui, eu quero de volta o que é meu, ou ele não sabe o que ele está cantando, ou ele é extremamente arrogante, requerendo de Deus algo que não é dele. Nós vimos, irmãos, no Salmo 24, versículo 1, em tantos outros textos da Escritura Sagrada: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Não há nada que seja absoluto nosso. Não há nada que nós possamos dizer assim: Deus, me dá que é meu, me dá que é meu. Muito menos, irmãos,
a justiça, muito menos a salvação. Então o que o apóstolo Paulo está querendo deixar claro aqui, irmãos, é primeiro, a justificação não pode ser pela obra. Não, aí a gente vai ver daqui a pouco, né, mais um romântico fazer, mas não é pela obra, é pela fé mais obras. Não, nem pela fé mais obras, porque se tiver um resquício de obra, se tiver um resquício de algo que eu possa fazer para merecer, quer seja a minha escolha, quer seja a minha bondade, quer seja as minhas ações, é glória para o homem e não é glória para Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não, porque se Abraão fosse justificado por suas obras, por algo nele que ele fizesse, ele teria que se gloriar, mas não diante de Deus, porque diante de Deus ninguém se gloria. O segundo argumento, então, irmãos, do apóstolo Paulo, apela para a Escritura, ao que a Escritura explicitamente diz. Veja o versículo 2 e 3. Porque se Abraão for justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Que texto é esse, irmãos, que ele está citando a Escritura Sagrada? Bote o dedo aí em Romanos 4 e vá comigo para Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 6. O texto diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, qual é o raciocínio aqui que o apóstolo Paulo está usando? Isso aqui é a narrativa de Gênesis, quando o Senhor havia prometido um filho e que por meio desse filho ele abençoaria as nações, né? Em Gênesis 12 ele faz isso, em Gênesis 15 ele repete essa promessa. E o texto diz que Abraão creu no que o Senhor prometeu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, irmãos, e por ter crido ele foi justificado, não por obras. Ele teria se gloriar se fosse por obras, Deus estaria em dívida com ele, mas não foi por obras, foi pela fé. Entretanto, irmãos, alguém poderia perguntar, porque há quem argumente dessa forma, mas a fé não seria uma obra? Eu não sou justificado por obras, mas a fé não seria uma obra? Oxente, né? Não sou eu quem creio, não sou eu quem faço, tenho o ato de fé, né? Isso não seria uma obra? Não é algo que eu faço ou eu escolho fazer? Presta atenção na argumentação, irmãos. De fato, crer é uma ação e a fé seria uma obra. Por quê, irmãos? Nós sabemos que na estrutura do pacto, o pacto tem condições. No pacto de obras nós já vimos que a condição era o quê? Perfeita obediência à lei. No pacto da graça, a condição é aquela que Jesus Cristo pregava nos seus sermões: arrependam-se e creiam. Não há como entrar no pacto de obras no pacto da graça se eu não me arrepender e crer. É uma condição sine qua non. E aí está tudo posto para alguém levantar o dedo e falar assim: é uma obra, está vendo? Eu creio, é por merecimento, porque eu poderia não crer. Eu tenho, vamos dizer as teologias erradas, né? Eu tenho livre-arbítrio para escolher. Então, se eu escolho isso, é porque eu decidi, foi uma obra minha. Eu tenho que receber então aquilo que eu escolhi. Contudo, irmãos, há um grande, imagina aí, um grande porém caixa alta. Um grande porém que mostra que a fé não é uma obra nesses termos, irmãos. Por quê? Primeiro, como eu falei, a fé é uma condição do pacto da graça. Mas se a fé fosse uma obra, irmãos, nos mesmos termos da obediência à lei, da moralidade, não seria pacto da graça. Nós temos o plano de fundo da depravação total do homem. O homem não pode crer por si mesmo, irmãos. Nós não podemos escolher a Deus por nós mesmos. Esse é o fundamento do Evangelho. É uma das bases do Evangelho. O homem não tem capacidade nem de crer. É por isso que Hebreus capítulo 12 vai nos dizer, Efésios capítulo 2 vai dizer que a fé é um dom de Deus. É por isso que é pacto da graça. Sim, tem uma condição sine qua non. Tem algo que eu preciso fazer para receber o benefício do pacto. Só que o detalhe é que eu não consigo fazer. Um outro detalhe é que Deus é que dá a condição sine qua non para mim. É Ele que me dá a fé para que eu possa entrar no pacto da graça. Por isso, irmãos, a fé não é uma obra nos termos que os humanistas ou os judeus ou quem quer que queira pôr como merecimento da salvação. E além disso, irmãos, a própria natureza da fé.
Qual é a natureza da fé salvífica? A natureza da fé salvífica é exatamente aquela que diz: eu não consigo fazer nada para a minha salvação. Ou seja, a natureza da fé salvífica aponta para o fato de que ela não é uma obra salvífica, porque ela se esvazia de toda a capacidade de fazer algo para agradar a Deus, para glorificar a Deus, irmãos. Se a fé fosse uma obra, ou a justificação fosse pelas obras, Deus teria que nos dar esse pagamento justo, seria uma dívida. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que não. Nós já lemos o versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerável como favor, e sim como dívida. Mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo agora vai passar a argumentar do porquê que de fato é um favor. E aí, ele não apenas fala a justificação, veja o versículo 5 por favor, para ficar claro. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A sua fé lhe é atribuída como justiça. O apóstolo Paulo então afirma exatamente o contrário. Não é trabalhar para ter, mas é exatamente não trabalhar para a justificação, ou seja, saber que as suas obras não lhe salvarão e confiar naquele que justifica o ímpio, ou seja, admitir: Senhor, eu sou ímpio e é o Senhor quem me justifica, é o Senhor quem me justifica. Irmãos, não é que o justificado despreze a lei de Deus, mas que ele não confia em sua própria obediência para a salvação. O justificado ele trabalha sim, não é que ele não trabalhe em obediência à lei, mas ele não trabalha em obediência à lei para a salvação. Toda e qualquer, irmãos, tentativa de obedecer à lei e querer receber do Senhor algum benefício por causa disso, destrói o Evangelho. Destrói o Evangelho. É por isso, irmãos, que já citei para vocês certa vez o puritano presbiteriano David Dixon, no leito de sua morte, ele disse: eu peguei minhas obras boas e minhas obras más, joguei todas aos pés de Cristo e corri para Ele, e fugi delas, porque ele sabia que pelas suas obras ele não seria salvo. Ele não seria salvo. Paulo diz então, irmãos, que essa justiça ela é imputada, ou uma outra tradução que nós textos aqui, ela é creditada a Abraão. Veja quantas vezes aparece esse verbo. Versículo 4. Ora, ao que trabalha, o salário é considerado como, não é considerado como favor, e sim como dívida. Certo? Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Agora veja, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E o versículo 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Irmãos, essa palavra ela se repete 3 ou 4 vezes no texto. É a mesma palavra para imputação. E a imagem, irmãos, é exatamente uma transação financeira. É dar algo a alguém, é imputar sobre alguém, é creditar para alguém na conta de alguém, irmãos. Paulo ele vai explicar o porquê disso, de como isso acontece no capítulo 5. Ele vai falar sobre a doutrina da imputação. E lá na frente nós vamos entender o porquê, como nós já vimos no pacto de obras em Gênesis, que mesmo não tendo eu que pequei, eu recebo o pecado de Adão. E mesmo não sendo eu que fiz a obra de salvação, eu recebo a justiça de Cristo. Por quê? Por causa da doutrina da imputação, que tem o seu fundamento na doutrina do pacto, irmãos. Mas o que nos importa aqui nesse primeiro momento é que quando Deus imputa a justiça sobre Abraão, o que é que está acontecendo? Deus está considerando Abraão como justo, tal qual Cristo. Quando Deus, irmãos, imputa a justiça dele sobre mim e sobre você, Ele está olhando para você e está dizendo: você é justo, tal qual Cristo. Agora, por favor, Gênesis 26, 5. Gênesis 26, 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Irmãos, Deus não mente. Deus não mente. E nós conhecemos a narrativa de Gênesis. Abraão mentiu. Abraão muitas vezes duvidou, tremeu. Ele não descreu, mas ele vacilou na sua fé. Abraão não foi perfeito.
perfeito. Mas o que é que o Senhor fala acerca de Abraão? Ele guardou toda a minha lei. Ele guardou toda a minha lei. Martinho Lutero, irmãos, tinha uma frase que ele dizia assim: os cristãos são ao mesmo tempo justos e pecadores. O pecado é de sua própria natureza. Sua justiça é da natureza de Cristo. É da natureza de Cristo, irmãos. Abraão não deixou de ser pecador, irmãos, como nós também não deixamos. Mas não é contado como tal. Ele não é contado como um pecador. Ser justificado é receber a justiça de Cristo imputada sobre nós. Os irmãos lembram, por exemplo, daquela imagem do profeta Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos. Os ossos secos não podiam por si mesmos colocar carne sobre os ossos, sobre eles mesmos, para então poderem se levantar. Quem é que coloca a carne sobre aqueles ossos? Deus. O Senhor fala ao profeta Ezequiel: profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre os ossos. E quando ele profetiza sobre os ossos, o que acontece? Os ossos, eles são cheios de carne. Eles recebem carne, tendões, etc. Da mesma forma, irmãos, assim como os ossos secos, do vale de ossos secos de Ezequiel, não poderiam colocar sobre si carne para estarem de pé. Da mesma forma, irmãos, Deus coloca a justiça de Cristo sobre nós. Aqueles que não podem por si mesmos se justificar. Aqueles que não podem por si mesmos produzir justiça. Se fosse possível os ossos do vale seco colocarem carne sobre si mesmo, também seria possível o homem colocar justiça sobre si mesmo. Mas não é, irmãos. É por isso que, assim como no vale dos secos, Deus colocou carne sobre os ossos e lhes deu vida, assim também Deus, por meio de Cristo, nos coloca justiça sobre nós e nos dá justiça, nos dá vida. Abraão, irmãos, é um exemplo da Escritura Sagrada acerca da justificação pela fé. Ele não é o único. É por isso que o apóstolo Paulo apela para um outro personagem. E vejam, são dois personagens muito importantes para o judeu: Abraão e o rei Davi. Agora ele cita as palavras do rei Davi no Salmo 32. Veja, por favor. E assim também que Davi declara ser, versículo 6. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo, então, irmão, cita o Salmo 32, versículo 1, que Davi escreveu quando ele havia cometido o pecado de adultério com Batseba. Então confessa o seu perdão a Deus. E em louvor ao Senhor ele diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado, mas que o Senhor não considera como pecador. Ou seja, irmãos, bem-aventurado é aquele que Deus não joga na cara o pecado, no sentido de condena-o de maneira irremediável, mas ele faz outra coisa: ele dá perdão, ele encobre o pecado, ele encobre a culpa. Bem-aventurado, irmãos, não é o homem que por suas obras se limpa por sua própria força, mas bem-aventurado é o homem que Deus limpa do pecado. A primeira opção, irmãos, ou seja, o homem tentar limpar o seu pecado e a sua injustiça por suas próprias obras, é como tentar enxugar o oceano com guardanapo. Você já tentou? Possível. É tentar tocar na lua com um salto. Você já tentou? Impossível. É por isso, irmãos, que Davi louva a Deus e glorifica ao Senhor. Bem-aventurado o homem que não recebe a imputação do seu pecado, que Deus não considera como um pecador, antes o perdoa. Antes o perdoa. Ou seja, irmãos, Paulo traz exatamente as duas figuras que para os judeus eram importantes: a figura de Abraão, o seu pai, e Davi, o grande rei. Mas se não bastasse esses dois, irmãos, parece-nos que Paulo faz uma alusão de um texto aqui. O versículo 2, quando ele diz assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Abre, por favor, Isaías capítulo 45, versículo 25. Isaías capítulo 45, versículo 25. Isaías 45, versículo 25. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Se gloriará. Ou seja, irmãos,
qual é o fechamento desse primeiro argumento de Paulo, do apóstolo Paulo? Lembra quando ele terminou o capítulo 3? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E aqui o apóstolo Paulo está tomando por lei toda a revelação da antiga aliança. O que ele acabou de fazer, irmãos? Ele está mostrando, veja, no Pentateuco com Abraão, nos Salmos com Davi e em Isaías, os profetas, é ensinado, é pregado, é crido e é experimentado. A justificação é pela fé. Desde o princípio, Deus revelou o seu evangelho dessa forma. Desde o princípio, o homem, depois da queda, não poderia se justificar pelas suas próprias obras. É por isso, irmãos, é por isso que nós precisamos então destacar aqui alguns erros que têm acontecido até hoje. É por isso que erram, como eu já falei, os humanistas, que dizem que a justificação não é apenas pela fé, é pela fé mais obras. É o que eles chamam de graça infundida. Deus não imputa a justiça, Deus infunde uma graça que me capacita a buscar a minha própria justiça para a justificação. Ou ainda, o arminianismo, que faz da fé uma obra, uma escolha para que cada um pode fazer livremente e tem capacidade para fazer, pois o pecado não afetou totalmente o nosso ser. Deus está em dívida conosco, porque se eu creio em livre escolha, Deus tem que me dar aquilo que eu espero receber. Mas ainda também, irmãos, e aqui isso também é muito comum no meio brasileiro, é o que nós chamamos, é uma vertente teológica chamada dispensacionalismo. Você já ouviu alguém dizendo assim: a salvação no Antigo Testamento era pela obediência à lei, no Novo Testamento é pela graça, no Antigo Testamento é Israel, no Novo Testamento é igreja. Irmãos, essa mentalidade vem dessa doutrina que chegou no Brasil no final do século passado, chamado dispensacionalismo, irmãos. Se Deus justificou Abraão pela fé, ou seja, desde o princípio a Escritura ensina isso. O que é que o dispensacionalista clássico especialmente vai dizer? Ele vai dizer que Deus diversas vezes tentou salvar Israel. Todos os momentos do Antigo Testamento que eles dividem em dispensações, é por isso que o nome é dispensacionalismo, era Deus tentando salvar Israel. Israel falhava. Deus colocava uma lei para Israel obedecer para a sua salvação, Israel falhava. Quando tudo deu errado, Deus fez: não, tá bom, sai Israel, vou agora para os gentios e agora vai ser o Evangelho. Como se o Evangelho fosse o plano B. O que a Escritura está nos dizendo, irmãos? O Evangelho não é o plano B. O Evangelho sempre foi revelado na Escritura Sagrada. Nunca houve um outro caminho de salvação se não fosse a fé em Cristo. Abraão, Davi, Isaías, Jeremias, Abacuque, Sansão, todos os grandes personagens, irmãos, que o autor dos Hebreus vai falar no capítulo 11, eles foram salvos como? Pela obediência à lei? Não. Pela fé. Pela fé. Abraão foi justificado pela fé, irmãos. Só há um caminho para a salvação. E a salvação, tanto para os judeus quanto para os gentios, é Cristo. Ora, se Abraão foi salvo, justificado pela fé em Cristo, e a igreja são justificados pela fé em Cristo, então, em Abraão já existia a igreja. Porque a igreja é o povo de Deus. E também estava no Antigo Testamento. Por isso, irmãos, o que nós precisamos aprender é que Deus nos chama, queridos, a confiarmos em Cristo apenas. A confiarmos em Cristo para termos segurança da nossa salvação. Irmãos, muitas vezes, quando nós nos vemos em pecados, nós caímos e às vezes eu penso assim: puxa, eu não esperava isso de mim. Por que cometi tal coisa? Eu não esperava isso de mim. Porque muitas vezes, irmão, nós temos uma visão muito elevada de nós mesmos. Quando nós lutamos contra o pecado e nós ficamos mais tristes do que deveríamos, é porque nós tínhamos uma visão elevada de nós mesmos, nós confiarmos em nós mesmos. O que a justificação pela fé nos chama, irmãos, é a confiarmos no Deus que nos justifica. Nós vimos na reunião de oração que fé não é apenas conhecer as verdades. Fé não é apenas assentir com as verdades, ou seja, concordar com as verdades da palavra de Deus. É crer, é conhecer, é concordar, mas é também confiar no que Deus fala. Ou seja, eu confio em Cristo para a minha justificação. No dia do juízo, irmãos, possamos imaginar então uma situação imaginária, né? Fictícia. No dia do juízo não será nos perguntado: o que foi que você fez para a sua salvação? Não será perguntado: você creu em Cristo para a sua salvação? Você creu em Cristo para a sua salvação? É a fé, irmãos, que é a base da nossa segurança, da nossa salvação.
ter a justiça de Cristo, irmãos, implica necessariamente nós desprezarmos a nossa justiça. Implica necessariamente nós desprezarmos a nossa justiça. Mas, pastor, eu desprezo a minha justiça porque eu creio em Cristo. Não, irmãos. Muitas vezes nós estamos tentando barganhar com Deus com base no nosso conhecimento. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Eu não merecia tal coisa. Você já pensou assim? Você já ouviu que falou assim? Eu não merecia tal coisa. O que é que está implícito nessa frase, irmãos? Está implícito um coração que se acha justo e que merecia receber as melhores coisas como dívida da parte de Deus, irmãos. Quando nós confiamos na justiça de Cristo, irmãos, nós temos que derrubar todo orgulho, toda altivez, toda arrogância. Nós não ficamos numa luta de eu sou pecador, mas veja isso aqui que eu faço. Não, irmãos. Não é assim que nós lutamos com o nosso pecado. As Escrituras falam, você é pecador, você é verdade, eu sou pecador. Mas Senhor, veja isso aqui que eu estou fazendo. Se o nosso coração pensa dessa forma, irmãos, nós não estamos confiando na justiça de Cristo. Nós estamos buscando, de alguma forma, colocar o pezinho na nossa justiça. Manter uma basezinha lá. Mas sabe o que essa base aqui é, irmãos? Areia movediça. Você quer entender o que é desprezar a sua própria justiça e abraçar a justiça de Cristo? Ouça o que esse homem disse. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Paulo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 11. Isso, irmãos, é confiar na justiça de Cristo, desprezar a sua própria justiça. A fé, irmãos, a fé que salva, ela começa com morte. Ela começa com morte. A morte de si mesmo. É considerar-se incapaz de fazer o que eu devo fazer no tocante ao que Deus requer de mim. E reconhecer que somente Ele pode fazer o que eu deveria fazer. Se você acha que se fosse hoje para o inferno, você estaria indo de forma justa, você está no caminho da justificação pela fé. Mas se você achar que se fosse para o inferno, hoje, você estaria indo de maneira injusta, você está longe da justificação pela fé. Muito longe. Mas o apóstolo Paulo continua, irmão, na sua argumentação, do versículo 9 ao versículo 12, mostrando que a justificação pela fé não é apenas para os judeus. Por que ele faz isso então, irmãos? Porque o judeu poderia perguntar assim: Paulo, entendi. Você está falando que Abraão é o paradigma da justificação pela fé, ok? Então, a justificação pela fé é apenas para os judeus, não é, Paulo? Não é isso que você está falando, Paulo? Não é isso que eu estou falando. Por favor, o versículo 9, irmãos. Que vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os circuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Entendeu? O próprio apóstolo Paulo levanta a pergunta que poderiam fazer. Paulo, você está falando então que a justificação é para os judeus apenas? Ele não. Qual é o argumento do apóstolo Paulo, irmãos? O argumento do apóstolo Paulo é muito simples. Né? Ele diz o seguinte: primeiro deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Nós lemos hoje em Gênesis capítulo 17 qual é a marca que distingue um judeu. Qual é a marca? Uma marca feita no seu corpo. A circuncisão. A circuncisão era o selo do pacto que Deus havia entrado com Abraão. E vocês viram quantas vezes o Senhor repetiu isso? Aquele que está em pacto comigo, que seja da tua descendência, tem de circuncidar-se no corpo, no prepúcio. Essa é a marca física, visível, que diz se alguém está no meio do povo ou se alguém não está no meio do povo. E o argumento do apóstolo Paulo é simples. Eu pergunto, o apóstolo Paulo diz: quando foi que Deus declarou que Abraão era justo pela sua fé? Qual foi o capítulo que nós lemos, irmãos, que diz que Abraão foi justificado pela fé? Capítulo 15.
de Gênesis. Onde é que Deus entrega a circuncisão? Capítulo 17 de Gênesis. O argumento do apóstolo Paulo é simples. Abraão, o pai dos judeus, foi justificado antes de ser judeu. Abraão, o pai dos judeus, foi justificado antes de ter a circuncisão. Ou seja, por que Deus fez dessa forma? Por que Deus declarou a justiça de Abraão pela fé antes de entregar a circuncisão? Para que fique claro que a justificação pela fé não pertence apenas aos judeus, mas aos judeus e aos gentios, porque Abraão foi justificado pela fé quando ele era um gentio, quando ele era um pagão. Esse é o argumento do apóstolo Paulo, irmãos, é muito simples. Ou seja, desde o Antigo Testamento, Deus mostra que ser filho de Abraão verdadeiramente é o que ele fala no versículo 12. Veja, para a circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vocês lembram como Paulo começou falando em Abraão? Abraão, nosso pai segundo a carne. Agora ele quer estabelecer o conceito de Abraão, nosso pai segundo a fé. Todo aquele que tem a fé exatamente igual ao que Abraão teve é filho de Abraão, é verdadeiramente judeu. Não no sentido de religião, não no sentido de uma marca externa que derrama sangue no seu corpo, mas sim no sentido da fé. Crer como Abraão crê, irmãos. Por isso a justificação não é apenas para os judeus, o apóstolo Paulo está falando, mas para todos que dentre os povos do mundo creem em Cristo. É por isso, irmão, que você não precisa ficar preocupado em procurar sua raiz genealógica se você é judeu ou não. O que Deus está falando aqui, irmãos, é para mim e para você, brasileiros no século 21, também podemos ser justificados pela fé, bastando crer naquele que Deus providenciou como o Redentor dos eleitos de Deus. Estes, irmãos, são os verdadeiros judeus. Desde o princípio a Escritura se revelou. O judaísmo, irmãos, ou Israel, ser Israel, não é fazer como os judeus pensavam no primeiro século. O que é que os judeus queriam no primeiro século? Eles julgaram que a promessa que Deus fez a Abraão era fazer de Israel uma grande nação, numerosa nação, que dominaria e subjugaria todas as nações gentílicas. Não era essa a promessa de Deus. Era exatamente que, por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. E sim, de todas essas nações de gentios seria feito o verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Esse é o sentido, irmão, da promessa em Gênesis capítulo 13, versículo 16. De ti farei numerosa descendência. De ti virá numerosa descendência. Os que são salvos pela fé. Irmãos, mas aí alguém pode perguntar, será que Deus de fato pode me justificar? Será que Deus de fato pode me justificar? Pastor, o senhor não conhece o quanto eu já pequei, as atrocidades que eu já fiz. O senhor não sabe como era a minha vida até aqui. Irmãos, sim, há mais graça em Cristo do que pecado em mim e em você, irmãos. Há mais graça em Cristo do que se nós juntássemos os pecados de todos os homens na face da terra que existiram e que existirão. Ele pode nos justificar, irmãos, porque a sua justiça é infinita e eterna. Por isso, crente, não descreia da justificação pela fé. Se o Senhor está te dizendo, creia em mim que eu vou lhe justificar, receba a bênção da justificação. Creia que você de fato é justificado e que, como tenha sido a sua vida anteriormente, saiba que agora você tem a justiça de Cristo para viver conforme Cristo e não segundo o que você era anteriormente. Cristo lhe perdoa e lhe justifica. O que você fez no passado, os erros que você cometeu no passado, foram perdoados e justificados por Cristo, bem como os que você cometerá, por causa não da minha e da sua justiça, mas da justiça de Cristo. Por isso, repreenda a voz de Satanás, a voz de qualquer um que venha causar crise na sua consciência, dizendo: Cristo não pode salvar. Você é muito pecador. Deus não lhe receberá. Isso é mentira de Satanás. O Senhor está dizendo: eu dou a minha justiça para todo aquele que verdadeiramente crê e confia em mim. Mas, pastor, e os que fizeram barbaridades? Basta crer para ser justificado?
Isso não seria injusto, pastor? Um judeu certinho pode ser justificado tanto quanto Hitler. Uma mãe amorosa e zelosa pode ser justificada tanto quanto o monstro que matou a criança que recentemente nós vimos no país, irmão, do Wuhan. Um par de lésbicas movidas pela ideologia de gênero fizeram atrocidades com a criança. Aquilo ali pode ser justificado? Pode. Pode, irmãos. Isso é graça. Deus não está simplesmente desconsiderando o que foi feito, irmãos. Alguém pagou por aquele preço. Tanto eu, uma mãe zelosa, como essa mãe, se é que pode ser chamada monstruosa, temos o potencial de fazer coisas piores, irmãos. Piores. Elas devem pagar sim perante o juízo dos homens. Elas têm que pagar. Mas se elas creem, se Hitler cresce, se qualquer homem crê em Cristo como seu Redentor, sim, a justiça de Cristo também é para eles, irmãos. Também é para eles. Se nós acharmos injustos, se nós insistirmos em acharmos injusto, é injusto eu ser justificado comparado com esses monstros? Sabe o que está no fundo do nosso coração, irmãos? Justiça própria. Justiça própria. Você percebe? Se eu considerar injusto que monstros como Hitler, como qualquer outra pessoa, pode ser justificado tanto quanto eu estou nutrindo uma justiça própria. Quando a justificação pela fé é exatamente nos despir disso e mostrar que só há um justo e que ele entrega a sua justiça para quem quiser. E por último, irmãos, ele vai mostrar então por que a justificação é pela fé, por que a justificação é pela fé e é para todos. O apóstolo Paulo, então, argumenta aqui o porquê de ter de ser assim. E o porquê é resumido no versículo 14, irmão. Por favor, veja. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Isso é repetido no versículo 16, veja. Essa é a razão por que provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa, a fim de que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Irmãos, o apóstolo Paulo vai usar 4 argumentos, deixa eu resumi-los então. O primeiro é que, se fosse pela lei, como os judeus contemporâneos estavam falando, anularia a promessa que Deus fez para Abraão. E Deus não anula suas promessas. Ele não pode anular. Foi exatamente por isso que ele pôs a promessa antes da lei. E essa é a ordem do Evangelho, irmãos. O crente não precisa ficar lutando com o erro que nós chamamos de antinomianismo. Não, o crente não precisa obedecer mais a lei. Não, irmãos. Sempre foi revelado da seguinte forma: primeiro vem a graça, depois vem a obediência. Primeiro eu sou justificado, depois Deus me conduz ao padrão da sua vontade para ser santificado. Sempre foi essa a estrutura, irmãos. Deus primeiro estabeleceu a promessa a Abraão, para que então depois entregasse a lei como forma de pacto. Para quê? Para que ficasse claro: ninguém é justificado pelas obras, mas pela promessa de Deus. E se Deus anulasse então isso, Deus estaria sendo injusto e imperfeito. Versículo 14: se fosse pela lei, ele anularia a fé, porque lei, obediência à lei para a salvação e fé para a salvação são duas coisas opostas, antagônicas. Aí no versículo 14: se fosse pela lei, anula-se a promessa feita a Abraão. E Deus não rasga a pacto assim. E no versículo 15: a lei não pode salvar, porque ela só suscita a ira para com Deus, diante da nossa natureza incapaz de obedecer a ela. Quebramos diariamente, irmãos, a lei de Deus. Por isso que não poderia ser pela nossa própria obediência. E é pela fé por quê? Para que a graça fosse exaltada. Para que a graça de Deus fosse exaltada e para que todos os homens, não apenas os judeus, tivessem acesso a essa fé. É importante, irmãos, deixar claro que nós daremos hoje à noite, nós nos debruçaremos especificamente no resto do capítulo, que essa fé não é abstrata. Isso é importante aqui. Nós aprofundaremos hoje à noite, mas não é fé na fé. Não é fé no pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sabe quando chega em Copa do Mundo? Que você fala assim: não, o Brasil ganhou quando eu estava vestindo aquela cueca, quando eu estava vestindo aquela camisa, quando eu estava vestindo aquele short, aquela meia, aquela xuxinha. Aí o brasileiro vai e bota toda uma mística em torno disso aí.
Fé em nada. Fé em nada. A fé, irmãos, que o Senhor nos chama na sua palavra não é um salto no escuro. A fé que o Senhor nos chama na sua palavra não é uma fé subjetivista, é o que eu me faz sentir melhor. Não. É a fé no Deus que se revela, no que Ele faz e no que Ele promete. É essa fé que salva o homem. E é nisso que nós nos dedicaremos hoje à noite, irmãos. Nós veremos que a fé não é cega e nem é posta sobre nós, nada, mas nas promessas de Deus. E Deus promete que justificará aquele que crê pela fé. Por isso, irmãos, nós precisamos corrigir a nossa visão equivocada acerca de fé, se porventura tenhamos. Dispamos a nossa linguagem, a nossa concepção de fé na fé. Não, eu sou uma pessoa que tem fé. Você já viu que você fala assim, não, eu tenho fé em Deus. Pode falar isso para mim, porque eu tenho fé em Deus. Mas que Deus é esse que você consegue? É o Deus da Escritura? Ou ainda vê a fé como um pensamento positivo? Irmãos, pensamento positivo é misticismo, é paganismo. Deixa eu falar uma coisa, palavras não têm poder. Palavras não têm poder. O único poder que as palavras têm, como nós já vimos no Sermão da Montanha, é de machucar quem nós falamos. Se você falar tal coisa, então todo o universo vai rodar para fazer aquilo que você falou. É isso que eu estou dizendo quando eu digo assim, palavras têm poder. Eu preciso ter fé nas palavras. Não, irmãos. A fé em Cristo e o desespero, quando se cai no pecado, também são contrárias. Não pelo pecado em si, porque nós devemos repudiar o pecado, mas porque se nós nos desesperamos de maneira profunda, nós estamos perdendo de vista o Deus que promete nos justificar, irmãos. Para se crer em Cristo de verdade, queridos, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar em nossas habilidades, em nosso conhecimento. O que é que nos faz fazer o que nós fazemos, irmãos? O que é que te faz fazer coisas boas? Por que você faz isso? Para ser visto? Para ter justiça própria? Diante da doutrina da justificação pela fé, irmãos, nós precisamos parar e questionar o nosso coração. Eu, de fato, creio em Cristo para a justificação, como a Escritura diz que eu creio? Ou eu estou tentando fazer um meu punhadinho de justiça? Eu estou querendo obedecer para que os homens me vejam, para que Deus me vejam, e na hora H eu possa barganhar com eles. Você lembra o que os homens ímpios fizeram no dia de juízo, conforme o Senhor fala em Mateus? No dia de juízo, o Senhor falou, apartai-vos de mim. O que é que os homens falaram? Senhor, mas ainda não me fizemos. Senhor, mas ainda não me fizemos. Senhor, mas ainda não me fizemos. Ele vai falar, apartai-vos de mim, eu não os conheço. As nossas obras têm sim, irmãos, um papel em tudo isso. Elas testificam essa fé salvífica. E nós veremos isso mais para frente em Romanos. Mas o ponto principal é, ela não confia nas obras. Ela confia na obra de outro. Por isso, irmãos, creiamos dessa forma, nesse Cristo que justifica. E dispamos, tiremos de nosso coração, irmãos, qualquer vestígio de autoconfiança, qualquer vestígio de autojustiça, de justiça própria, que queira se levantar diante de Deus e dizer, eu mereço, eu sou bom. Senhor, veja o que eu tenho feito. Para que então, irmãos, Cristo e a sua graça seja exaltada em nós. Oremos. Deus bendito, que doutrina maravilhosa, Senhor. Que doutrina